Som. Boa noite, irmãos. É com alegria que estamos na casa do Senhor. Amém? Vamos estar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Pai da eternidade, príncipe da paz, Deus querido, Pai amado, em nome do Teu Filho Jesus, nos colocamos na Tua presença, Pai, te agradecendo, Senhor nosso Deus, por tudo que tem feito nas nossas vidas, Pai. Agradecemos por estar aqui hoje na Tua casa, Senhor, para cultuar e louvar o Teu santo e bendito nome. Senhor nosso Deus, abençoa a Tua igreja, abençoe os nossos irmãos que estão aqui, aqueles que estão a caminho, Senhor nosso Deus, que possa estar com eles, Senhor nosso Deus, aqueles que estão em impossibilidade de estar aqui, Senhor, também possa estar com eles. Abençoe, Pai, todos os pregadores desta noite, Senhor, nas igrejas, Senhor nosso Deus, e aqui, Senhor nosso Deus, os visitantes que hoje estão conosco, Senhor nosso Deus, e possa se sentir bem aqui no meio de nós, Senhor nosso Deus, e tudo que vamos fazer aqui, Pai, possa ser para a honra e glória do Teu nome. Abençoe os louvores, abençoe a mensagem, pastor, Teu servo. Senhor nosso Deus, unge com o Teu Espírito, Pai, para que possamos sair daqui revestido, Pai, do Teu poder, do Teu Santo Espírito. Senhor nosso Deus, fique conosco nessa noite. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda de pé, vamos cantar o hino 127, Jesus bondoso. Boa noite, irmãos. Boa noite.
Eu vou ler as primeiras e os irmãos a segunda. Louvai ao Senhor, ó minha alma, louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu for vivo. Não confieis em príncipe, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Sai desse espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perece os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está posta no Senhor, seu Deus. Porque fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, e o que guarda a verdade para sempre. O que faz justiça aos oprimidos e o que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor guarda os estrangeiros, sustém os órfãos e a viúva, mas transtorna caminhos dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, de geração em geração, louvai ao Senhor. Amém. Amém. Eu vou pedir aqui ao pastor Jonas que venha até a frente para fazer uma oração. Pai eterno, nós te louvamos, ó Deus, invocamos o teu nome na beleza da tua santidade. Amém. E agradecemos já pela tua presença nítida neste culto em nossos corações. Amém. Que realmente seja um culto agradável, um culto que realmente traga bom proveito para as nossas almas. Amém. Que nós possamos sair daqui exaltando, glorificando, enaltecendo sempre o teu santo, bendito e glorioso nome. Amém. Que seja um culto realmente que possa trazer muitas bênçãos para cada um de nós. Amém. Fortalece a tua igreja, Senhor, na fé do Senhor Jesus. Cura os enfermos, ó Pai. Já te agradecemos por aqueles que foram curados, que estão conosco, foram restaurados, e continua curando aqueles que precisam deste benefício. Porque nós sabemos que só o Senhor, como médico dos médicos, poderá curar a cada um de nós. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Não, peraí. Vamos cantar o hino 403, alegre. Mais uma vez. Porque também na escuridão, mas Cristo vem
Pode sentar. Nós temos os avisos. Nós, no próximo domingo, teremos pela manhã a nossa Assembleia Ordinária, culto de ceia, Assembleia e culto de ceia. Então vamos estar aqui na presença de Deus, em comunhão, como sempre acontece nos cultos de ceia, momento de confraternização, de entrelaçamento, de estreitamento da comunhão. Isso é tão gostoso, é tão, como diz a palavra, quão bom e tão suave é que os irmãos vivam em união. Nosso culto, sempre fazemos questão de frisar, culto de oração, às quartas-feiras, às 19 horas, é apenas uma hora de culto, né? Das 19 às 20 horas. Nos reunimos aqui. Se você não tem nada que fazer nas quartas-feiras à noite, venha orar conosco. Quando você não vem, fica em casa sem motivo, sem razão, nós estamos orando por você, para Deus despertar o seu coração, para que você tenha prazer de orar, esteja reunido com os irmãos. Nas sextas-feiras, irmãos, as sextas-feiras são livres para aqueles irmãos que quiserem convidar a igreja para um culto em sua casa, culto de gratidão, motivo, né? Algum motivo que os irmãos tiverem para nos convidar, então fique à vontade. Pastor, eu gostaria de ter um culto da família em nossa casa na sexta-feira, então nos convide, que para nós será sempre um motivo. E relembrando que as igrejas primitivas faziam, né? Pelo fato de sofrerem tantas perseguições, eles se reuniam mais nas casas, né? Celebravam juntos, comunhão com os irmãos. Então os irmãos fiquem à vontade quando não precisa ter um motivo especial, né? Se Deus toca no seu coração e nos convidar a igreja para ir à sua casa, então nos convide, com muito prazer nós iremos lá. Nós temos aqui, irmãos, os papéis para distribuirmos com os irmãos. Conheça a nossa igreja. Eu gostaria de fazer isso agora, rapidamente. Irmão Zé Antônio, por gentileza, a irmã Ana, a irmã Rita também, para darmos mais rápido, para que os irmãos tenham assim uma noção, conhecimento melhor de como funciona a igreja, né? Principalmente a Igreja Batista, o seu perfil, o seu papel, a sua posição. Então isso é muito importante. Se quiser levar mais de um, fique à vontade, né? Conheça a sua igreja. E nós vamos deixar sempre ali no mural para os irmãos que desejarem levar mais um exemplar. Fique à vontade. Para todos, membros e não membros, tá bom? Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Sônia para apresentar o nosso representante. Graça e paz, irmãos. O irmão José Antônio está falando que tem o seu Luiz aqui, que está nos dando alegria. Ele já esteve aqui. Já é a segunda vez que está aqui conosco. Seu Luiz, muito obrigada pela sua presença. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Seja sempre bem-vindo em nome de Jesus. A Nilda, né? Está aqui. A gente já conhece há muitos anos, mas sempre é uma alegria tê-la aqui conosco, viu, Nilda?
Seja bem-vinda também. Não sabe a filha. É a filha da nossa irmã Maria Conceição, né? Graças a Deus. Mais alguém? Então, todos aqui são bem-vindos, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Irmão, eu vou tomar um minutinho de vocês. O São Luís é vizinho da minha filha. Eu convidei para vir. Ele está com desejo no coração de frequentar aqui, de nos ajudar, né? E esse senhor que vocês estão vendo aí, é aquele caso que eu contei do irmão dele que estava tomando banho na cama, e através das nossas orações, e hoje ele está andando pela honra e glória de Deus, ele está aí, é o irmão dele. Tá? Ele estava tomando banho na cama, a igreja orou e Deus ouviu. Amém? Amém? Ele está aí, ele tem o desejo no coração de estar conosco, fazer parte da nossa igreja. Que Deus abençoe e ore por ele e pelo irmão dele e para a família dele. Edson. Então é isso. Mas obrigado aí pelas orações. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 276. Os irmãos que vêm preparados para o dízimo e as ofertas estão com a oportunidade. Este hino 276 já foi cantado muito aqui na nossa igreja com outra melodia. Mas nós vamos cantar na melodia do cantor cristão, tá? Coro Celeste. Sublime
Vamos cantar, louvar a Deus agora com o cântico Glória para sempre. Vamos chamar agora. Mantel vai fazer um solo agora. Deixa ela não tem bom. Som. Nosso
Eu quero cantar, louvar ao nosso Deus nesta noite com um hino que tem como título de Valor em Valor. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil coisas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba do céu a coroa que me dará Deus. Amém. Eu vou chamar o pastor, a irmã Rita vai fazer um dueto. Lembrar, irmãos, que terça-feira teremos reunião de oração aqui na igreja, de 7 às 8. Jesus achou-me muito longe do meu lar, perdido já no mundo, sem mais.
enche a vida e dá-nos luz, cada dia cresce, mas se enriquece esta vida com Jesus. Atravessamos montes pra minha fé provar, tão densas são as trevas, não posso caminhar, não há menor perigo, pois Cristo está comigo, e este grande amigo conduz-me para o ar. A presença de Jesus enche a vida e dá-nos luz, cada dia cresce, mas se enriquece esta vida com Jesus. Passamos pelos vales, ó quão é bom lembrar, despertam as saudades do meu paterno lar. Ó quão delicioso sentir tão alto gozo, o amigo precioso conduz-me para o lar. A presença de Jesus enche a vida e dá-nos luz, cada dia cresce, mas se enriquece esta vida com Jesus. Amém. Eu vou chamar a irmã Patrícia, que vai fazer uma parte também. Som. No Getsemane foi que meu Jesus orou. De sucesso e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para trás. Só Deus concede a glória verdadeira.
passo a palavra para o pastor, para nos trazer mensagem. Deus abençoe. Vamos abrir a palavra de Deus, Evangelho segundo João, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João, capítulo 9. Convidamos todos que puderem ficar em pé. João 9, de 13 a 25. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, dia em que Jesus fez o lodo, ele abriu os olhos. 15. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram ao cego como chegar a enxergar, a ver. Ao que lhes respondeu: ele aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, mesmo fazendo um milagre, porque não guarda o sábado. Só por causa disso, diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve contenda, dissensão entre eles. E de novo perguntaram ao cego: que dizes tu? Querendo jogar o cego contra Cristo. A respeito dele, visto que te abriu os olhos, que é profeta, respondeu ele. Ele é profeta. E não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele. Ele é de maior idade e ele falará por si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem que fez este milagre é pecador. Mas o ex-cego, retrucou: que resposta! Se é pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu sei, é que eu era cego e agora vejo. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra. Amém? Podeis assentar, amados. Irmãos e amigos que nos assistem, nos ouvem, o testemunho deste cego é profundo e convincente. Provavelmente tenha sido o primeiro encontro dele com Cristo, pois o texto diz que, passando Jesus, viu um cego de nascença. É interessante que, contrastando com as demais pessoas que Jesus curou, não foi ele quem pediu para ser curado, mas o próprio Cristo se ofereceu, foi quem decidiu curá-lo, usando mais uma vez a saliva, como fez com o surdo e gago de Marcos capítulo 7, e o cego de Betsaida também, de Marcos capítulo 8, respectivamente. Esse cego de João, descrito aqui, registrado no Evangelho de João capítulo 9, ele teve um conhecimento
gradual da pessoa de Cristo. Porque foi a primeira vez que ele havia estado com Jesus, mas foi também um conhecimento sensorial, auditivo, visual e principalmente espiritual. Agora, irmãos, por que Jesus cuspiu na terra, formando lodo, untando os olhos do cego e pedindo que se lavasse no tanque de Siloé? Será que com isso Cristo não estava incentivando os curandeiros a usarem elementos materiais para processarem curas? Porque além do sal grosso, rosa ungida, azeite, água do Jordão, não usam também a saliva? Tem algum poder esses elementos? Onde está o poder? Nos elementos ou na pessoa? Abram suas Bíblias comigo em Mateus, capítulo 23, versos 16 a 22. Mateus 23, 16 a 22. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro no santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos! Jesus foi bastante agressivo aqui. Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele, por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que no trono está sentado. Então, aqui há uma reprimenda de Cristo contra aqueles inimigos dele, inimigos de Cristo. Mas Cristo quer provar para eles. E principalmente ele quis provar para aquele cego. Ele quis testar a fé daquele homem. Ele estava disposto a fazer aquilo que Jesus estava pedindo, mandando. Jesus tinha poder de imediatamente abrir os olhos dele, como fez com o cego de Jericó, Bartimeu, né? Mas Deus tem os seus meios de agir. Deus tem as suas formas de tratar com os homens. Ele não fez isso para incentivar, né, o uso de elementos, achando que os elementos em si têm poder, mas ele fez isso para testar a fé daquele cego. Se ele estava disposto, não, eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Eu creio que ele não é um homem comum que está me pedindo para fazer isso. Eu creio que ele foi enviado do Pai e eu vou obedecer o que ele está pedindo. Siloé significa enviado. Esse tanque localizava-se na extremidade de um túnel e, segundo a história, né, ele foi cavado por Ezequias, o rei Ezequias, que transportava água da fonte chamada Virgem, daí o nome Águas Enviadas, e simbolizava o fato que Cristo é enviado de Deus. E quem se lava no sangue purificador de Cristo ganha a iluminação dos seus olhos espirituais e toda a sua vida
é transformada. Lucas capítulo 4, de 16 a 19, abram suas Bíblias comigo. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Irmãos e amigos, os discípulos, conhecedores que eram dos preceitos da lei, eles interpelaram a Cristo dizendo: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E eles estavam se baseando no que está escrito lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 5. Deus disse que visitava a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. E como a função de Cristo foi de cumprir a lei para instaurar a dispensação da graça, ele responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas isso aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Olha os inimigos de Cristo, irmãos. Os fariseus estavam atentos e acompanhavam de perto o ministério de Cristo para verem se o apanhavam em alguma falta, e acharam. Aquele dia era sábado, eles tinham nas mãos um prato cheio para condenar o Filho de Deus, procurar o cego na tentativa de aliciá-lo para que ele se tornasse um parceiro e testemunha ocular a fim de prenderem a Cristo. Quiseram convencer o cego de que aquele homem que fizera tal coisa era pecador, e a resposta do ex-cego foi fulminante e foi também fruto de um testemunho real. Se é pecador, eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza, é que eu era cego e agora vejo. Irmãos, aproveitando esse contexto, essa experiência e esse acontecimento, eu gostaria de dizer nesta noite que nós, como igreja, como crentes, estamos nos calando neste século tão carente de testemunhos autênticos. Estamos emudecidos, estamos calados. Se é medo ou covardia, eu não sei. Ou se é um sentimento de acomodação, já que o Evangelho está sendo anunciado em todos os meios de comunicação, para que falar de Cristo para as pessoas? Mas, irmãos, nós precisamos dar testemunho de nossa fé. O mundo sem Deus vive, age e se comporta tão somente pelos sentidos e pelos sentimentos. A fé é o distintivo e o fundamento do crente. O apóstolo João declara que o que nos garante a vitória sobre o mundo é a nossa fé. O escritor da carta aos Hebreus, ele nos declara no capítulo 11, verso 39, que os mártires da fé alcançaram bom testemunho com os de fora, porque viveram, andaram e agiram pela fé. E Pedro fala em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 7, que a fé provada, ela é muito mais valiosa, ela é muito mais preciosa do que o ouro.
que perece. Nós precisamos também, irmãos, além da nossa fé, dar testemunho de nossa salvação. Nós estamos calados, estamos parados. A impressão que se tem é que a nossa salvação vale muito pouco, a ponto de não valer a pena dizer para as pessoas que um dia nós fomos salvos. O testemunho da mulher samaritana foi contagiante e convincente. Ela saiu de casa em casa, de rua em rua, de bairro em bairro, contando o que Cristo tinha feito por ela. Muitos samaritanos creram daquela cidade, creram em Cristo, em virtude do testemunho da mulher que anunciara: Ele me contou, Ele me disse tudo quanto tenho feito. João 4:39. Também precisamos dar testemunho da nossa paz que vem de Cristo. Irmãos, vivemos cercados de pessoas angustiadas, desesperadas, quanto à aflição, crianças, adolescentes, jovens e adultos, de todos os níveis sociais e culturais. Ouvimos recentemente a reportagem falando sobre o índice de suicídio entre adolescentes em nosso país, e sem falarmos de outras nações. Adolescentes, irmãos, se suicidando, se matando. A falta de Deus, a falta de Cristo nas vidas destas pessoas. Nós precisamos dar testemunho da nossa paz que vem de Cristo, e Jesus prometeu, e Ele está sempre cumprindo com a sua promessa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dar. Nós também precisamos dar testemunho, além da nossa paz, também da esperança cristã ou esperança evangélica. Nós vivemos cercados de pessoas desesperançosas quando se trata dos assuntos espirituais da vida eterna. As pessoas ignoram, nada sabem, sem falar daquelas que acreditam na dissolução ou extinção do espírito após a morte. Nós temos, irmãos, que dizer que Cristo foi o vencedor da morte, Ele foi o vencedor do inferno, e através de sua morte Ele concede a vida eterna a todos os que creem. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, ele trata desse tema, irmãos, com muita veemência. Mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da corpo corruptível, se revista da incorruptibilidade, da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: vencida, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, a morte, a tua vitória? Onde está, a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Irmãos, Paulo fala ainda na carta aos Romanos, capítulo 8, que nós somos mais do que vencedores. Ele coloca no superlativo. Se nós somos mais do que vencedores, precisamos, irmãos, nos aproximar daqueles que estão derrotados pelo pecado.
daqueles que estão derrotados pelo mal. E não são poucos, irmãos. A Bíblia fala que o mundo inteiro jaz no maligno. O mundo inteiro está sob o domínio, sob a égide de Satanás. Nós precisamos também, irmãos, dar testemunho de que Cristo vai voltar. Para muitos que esperam em Cristo somente nesta vida, são milhares de pessoas que não creem que na imortalidade da alma. São milhões de pessoas, irmãos. O nosso país é um país que está infectado por esse vírus chamado desesperança, de pessoas que não creem. Já que não temos contas a prestar a ninguém, já que vai haver uma dissolução da alma e do espírito, comamos e bebamos, vamos aproveitar a vida, tudo que temos direito. E com isso, irmãos, o mundo, as pessoas vão cada dia se distanciando mais de Deus. Não vamos poder pegar essas pessoas à força e obrigá-las, até porque é contra os princípios, né? A questão da liberdade, do direito que o indivíduo tem. Mas nós podemos, irmãos, como diz a palavra, proclamarmos, anunciarmos a tempo e fora de tempo esta mensagem, esta verdade de que o homem tem um espírito que um dia prestará contas dos seus atos diante de Deus. E Paulo chega a dizer que aqueles que esperam em Cristo somente nesta vida são os mais miseráveis de todos os homens. O apóstolo João declara no capítulo 1, versículos 1 e 2, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, eles foram testemunhas oculares, com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e delas damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Nós temos esta mensagem, além da experiência pessoal, além da experiência nossa com Cristo, nós, irmãos, temos a parte de Deus a responsabilidade de anunciarmos e de falarmos para as pessoas a respeito de Cristo. Voltando ao capítulo 1 do Evangelho de João, ele diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, falando sobre a pessoa de Cristo, não é? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Coloque aqui o seu nome, personalize esse texto. E diga: houve um homem enviado por Deus, cujo nome era Joel. E Deus quer usar você como usou João Batista. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, João, mas veio para que testificasse da luz. E você também, eu, somos testificadores desta luz. A saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo o homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele,
mas o mundo não o conheceu, como não o conhece até hoje. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, o rejeitaram, o crucificaram, o traíram. Ele então se voltou para os gentios, ele então se voltou para nós, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, porque não é uma experiência humana, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Irmãos, essas duas palavras, elas têm um peso muito grande no contexto da evangelização local e mundial. Graça e verdade. Porque nós estamos vivendo em um mundo, irmão, sem graça. Um mundo desacreditado, um mundo dominado pelos poderes das trevas, pela mentira, pela falcatrua, pela falsidade, pela desonestidade, pela imoralidade. Nós vivemos cercados de pessoas desprovidas totalmente do temor de Deus. E Deus quer usar você e a mim como usou o apóstolo, o profeta João, o apóstolo João. Olha o verso 15. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim, contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então Jesus Cristo se encarnou, Ele veio aqui e se fez um de nós, com exceção do pecado, e se identificou conosco para nos deixar esse legado, irmãos, tão precioso e tão importante. Mas infelizmente nós temos omitido e temos, irmãos, negado essa graça e verdade para milhares de pessoas, a começarem aquelas com quem nós nos relacionamos diariamente. Aquele cego saiu de lá da presença de Cristo totalmente transformado. Ele não foi a mesma pessoa depois daquele encontro, não só pela cura que ele recebeu, do benefício físico que ele recebeu de Cristo, mas ele saiu dali com uma outra visão. Além da visão física, ele saiu também com uma visão espiritual, de testemunhar de Jesus para tantos que não o conheciam. O que foi que Jesus fez na sua vida? O que ele fez em você vale a pena contar para outros? O que Jesus operou na sua vida é tão importante a ponto de você falar para alguém o que aconteceu com você? Ou não é tão importante a ponto de não valer a pena abrir a boca e dizer para as pessoas o que foi que Jesus Cristo operou, transformou e fez na sua vida? Irmãos, como igreja, nós precisamos continuar dando o nosso testemunho. Não devemos nos contentar apenas em abrir as portas semanalmente do templo. É muito cômodo e gostoso até, né? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, mas nós temos o nosso campo de batalha, é lá fora. Aqui nós recebemos, para lá fora nós doamos. Aqui nós somos abastecidos e supridos para podermos
oferecer para os que estão lá no mundo. O mundo precisa do nosso testemunho, irmãos. Deus podia mandar os anjos fazer esse trabalho, mas eles não sabem, não entendem algumas coisas que nós conhecemos, sabemos e entendemos. Se você pudesse conversar com um anjo e perguntar para ele o que é graça e misericórdia, eles não saberiam, porque eles nunca pecaram. Nós sabemos, porque experimentamos na pele, porque passamos pela experiência do pecado. E a Bíblia fala que os próprios anjos gostariam de fazer esse trabalho que nós não estamos fazendo. E que precisamos fazer, de anunciarmos a Jesus Cristo, de fazermos como aquele cego, mesmo sendo ameaçado, ele foi e deu o seu testemunho. Portanto, meus queridos irmãos, que a experiência deste cego sirva para nos incomodar, despertar o nosso coração nesta noite e nos entendemos uma verdade escatológica que Jesus declara em Lucas capítulo 21, para concluir, versículo 28. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Não é que vamos sair por aí, né? Lunáticos, olhando para cima, né? Tropeçando nas pedras, nos buracos, não. Mas ele está recomendando que sejamos vigilantes e estejamos atentos. Quantas vezes no dia ou na semana você pensa na volta de Cristo? É uma questão para a gente analisar. Eu sei que as ocupações da vida, os assuntos cotidianos estão lá na sua cabeça, não é? Estão lá na sua memória, mas quantas promessas da palavra de Deus vem à sua mente no dia a dia, durante a semana? Pense nisso, meus irmãos. Nós precisamos sair do nosso comodismo. Precisamos dar testemunho da nossa fé, darmos testemunho do que Cristo fez na minha vida, na sua vida, porque nós estamos cercados de pessoas que, se morrerem hoje, estarão definitivamente perdidas e separadas de nós, nunca mais vamos encontrá-los, a começar dos seus familiares, entes queridos seus que estão próximos à sua casa, a você, porque será uma separação eterna. Portanto, vamos sair do nosso comodismo, conforto, e vamos falar no hino 469, corajosos.
está no céu. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Amém. Nesta hora, ó Pai, nós estamos te louvando e glorificando o teu nome. Amém. Ser digno, ó Pai, de todo louvor, de toda glória e toda honra, ó Pai. Amém. Ó Pai, te peço, ó Pai, para o nosso retorno, para os nossos lares. Amém. Guarda cada um de nós todo mal, todo perigo, ó Pai. Amém. Abençoa essa igreja, os irmãos que estão aqui, os visitantes. Amém. E saia daqui com seus corações confortados, ó Pai. Amém. Que nós possamos cada vez mais sentir a tua presença. Amém. Abençoa o meu lar, os meus filhos, enfermos, que estão sofrendo leite de enfermidade. E agradecemos a Ti pela cura daqueles que receberam já a cura. Amém. E pedimos tudo, Pai, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém. Nossa divisa. Fazem todas estas coisas